Ligados Integrados no ar para você, um bom dia, obrigado por ter vindo. Hoje tem análise de mercado de frango, as vendas para o exterior diminuíram, mas essa notícia não é de todo ruim não. É só um deslocamento do produto para o mercado interno que está aquecido. Com os suínos, mesmo em meio à crise mundial, exportações brasileiras continuam batendo recordes. E para você produzir mais e melhor, tem o quadro que socorre as suas dúvidas. Chama o veterinário. Então, bora começar? E a campanha O Agro Não Para, lançada pelo Ligados Integrados, tomou conta de todo esse setor que é o mais importante da economia brasileira, né? O programa tem recebido vídeos de todo o Brasil, todo tipo de cultura agropecuária e de empresários a funcionários. Vamos ver a primeira participação de hoje? Eu sou Mário Serafini, proprietário da empresa Agrocino Serafini, localizada no município de Itapiranga, Santa Catarina. Nós atuamos no transporte, é uma empresa familiar, temos 180 colaboradores que trabalham, né, total da equipe. A gente atua nas duas unidades da JBS em Itapiranga e São Miguel do Oeste, no transporte local de toda a produção de suínos e rações para tratar esses animais. Temos aí fazendo um depoimento a respeito do momento que a gente está vivendo aí, que é a decorrência do coronavírus, que é uma preocupação mundial. A gente tem essa preocupação diariamente, por isso a gente está tomando todas as precauções em EPIs para os motoristas e nós, evitando e orientando para não termos contatos diretos com o pessoal, tomando essas providências diárias aí, porque o nosso negócio não pode parar. Obrigado, Mariocir. E agora vamos de informação. Essa edição destaca o mercado de carne suína, que vem batendo recordes de exportação a cada semana. A repórter Júlia Fabre, que por precaução com ela mesma e com os produtores rurais, não está mais visitando as propriedades, apurou as informações de casa mesmo e conta pra gente. Oi, Pablo, bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Ligados Integrados. Eu tô aqui em casa, mas eu tô acompanhando o nosso setor. E olha só, dessa vez eu conversei com um consultor de agronegócio, César de Castro Alves. Eu perguntei para ele como o Brasil está conseguindo sustentar as exportações de carne suína mesmo em meio à crise do coronavírus. A China, berço do coronavírus, continua sendo a nossa maior compradora de carne suína. Vamos ver então o que é que ele falou pra gente. Essa história toda começou em agosto de 2018, né? A gente teve um ano passado excepcional para a China, esse ano começou com excelentes volumes aí exportados em janeiro, fevereiro, e agora em março, né, vamos dizer assim, no meio do tiroteio global aí, a gente tem informações até a terceira semana de março, com números muito bons aí, indicando, é um número parcial da exportação, mas indica volumes razoáveis, bem consistentes. É a melhor das três carnes. Se não me engano, essa parcial é acho que 20% maior que o ano passado. Então, é o melhor resultado das três carnes, ainda não contempla o mês todo. Mas, Júlia, pensando, né, que a carne suína é exatamente o maior problema dos chineses, né? A gente tem visto grandes volumes importados de carne bovina também, de frango, mas de suína é onde reside o maior gap. Então, todo mundo que tem proteína suína tem, vamos dizer assim, nadado de braçada, né? Aqui no Brasil, a gente tem essa expectativa muito positiva para o ano, né? Assim, no total, a China deve importar 4 milhões de toneladas esse ano, né? É um volume muito grande, se somar as três carnes, é quase 35% a mais do que no ano anterior. Então, tudo isso, obviamente, é uma história anterior ao coronavírus, né? Claro que a China vai provavelmente mesmo, já, sobretudo porque ela já está numa fase mais avançada, se recuperando aparentemente do coronavírus. As notícias são de que as exportações estão melhorando lá, né? O fluxo nos portos lá. Num primeiro momento, a gente teve muita notícia de falta de tomadas para os contêineres frigorificados, houve uma correria, mas a situação lá caminha para melhor e isso tem melhorado as expectativas. Né? Mas a carne suína, provavelmente, tudo que a gente conseguir produzir, a gente deve exportar esse ano. Tanto é que os preços da carne suína relativamente ao frango e ao bovino estão mais sustentados, né? E permitindo o setor ter margem positiva, mesmo com os custos de produção altíssimos, né? O milho está muito caro, farelo de soja também explodiu recentemente. A gente
consegue avaliar como é que fica o mercado interno quando a gente fala do consumo da carne suína, da carne de frango? Olha, pensando nas duas carnes aí, são dinâmicas diferentes, né? Vamos dizer, eu acho que o frango ele pode sair até vencedor dessa história, porque justamente por ser a mais barata das proteínas, em que pese o fato da gente ter um consumo per capita de carne de frango bastante elevado, né? Então a gente já há alguns anos tem dificuldade de romper esses 45 quilos mais ou menos per capita ano que a gente tem. Então, assim, é um cenário muito nebuloso que não ofusca o brilho das exportações, mas o consumo interno, e aí nós estamos falando aí de quase 80% da produção de carne suína, ou seja, o grosso não é exportado, fica aqui, a gente tem um cenário muito pior, certamente, pela frente. Agora, novamente, né, o problema chinês é tão grande que a gente pode, se eventualmente o consumo aqui sofrer, a gente pode direcionar mais produção para a China. Não é uma coisa muito difícil, dado o tamanho da nossa produção relativamente ao tamanho da necessidade chinesa. Então, preocupa muito, eu acho, para o suíno, o mais preocupante nesse momento é essa condição, é a fluidez do mercado, porque a exportação está dando sinais de melhor, a China está caminhando para melhor, os portos estão funcionando aqui e é importante que continuem. Agora, se a gente tiver gargalos aí logísticos de ração em direção às granjas, animais em direção aos abatedouros, né, às indústrias e o abastecimento dos supermercados, aí é o que preocupa bastante, não é nem para o suíno, é para todo o agro, né? Agradecer mais uma vez a participação do César à distância aqui com a gente, trazendo bastante informação para todo mundo que acompanha o programa Ligados Integrados, e ao longo da semana eu vou trazer mais informações e mais conteúdo que eu estou preparando aqui da minha casa para todos vocês. Até a próxima e eu volto com você aí no estúdio, Pablo. Obrigado, Júlia. E diferente da carne suína, a de frango registra diminuição na exportação nesse mês de março. Na comparação com fevereiro, queda de 13%, tanto em volume quanto em preço. É o que mostram os dados da Secretaria de Exportação do Governo Federal. Mas a indústria não estaria perdendo, porque no mercado interno a busca aumenta. Vamos conversar com o analista de mercado Wagner Yanagisawa, do Rabobank Brasil. Bom dia, Wagner. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos os amigos que estão nos acompanhando. É um grande prazer estar aqui com você mais uma vez. Muito obrigado. Wagner, existe meio que um deslocamento, a gente pode falar, né, dessa carne aí que não está indo para o mercado externo, e a indústria ela pode mudar um pouquinho o foco e oferecer mais aqui para dentro, para o Brasil? O que a gente tem visto aí nos últimos dias, principalmente, o volume de exportação, né, nos últimos meses eles deram uma queda, quando a gente compara com dezembro, que foi um ano muito bom, mas se a gente for acompanhar a demanda interna, que existe uma tendência durante o primeiro trimestre e segundo trimestre de aumento de demanda aqui interna, a gente vê que está ficando um pouco abaixo do esperado. Então, a gente vê um pouco essa movimentação por parte da indústria. Acho que vale lembrar também com relação ao consumo do frango congelado e resfriado também, a gente vê que os preços no mercado local está dando um pouco de descompasso, né? O consumidor, pensando nesse movimento de diminuir a frequência no supermercado e comprar um pouco mais, então ele está preferindo produtos com prazo de longa vida um pouco maior, né? De periodicidade um pouco maior. Então, a gente vê um aumento de preço um pouco mais elevado com relação ao frango congelado, em comparação com o resfriado, mas em um momento aí, um de aumento e outro de estabilidade, né, por conta de oferta e demanda, sem dúvida. É verdade, inclusive eu estou aqui com uma análise da Safras e Mercado, que faz aí atacado e também no varejo, né? E eu percebi um aumento nos supermercados, em todos os tipos de cortes e também em todos os tipos de praças que eles pesquisam aqui, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, geralmente com 10 centavos a mais aí. Isso já é também reflexo, então, dessa procura maior, né? Exato. Essa mudança toda do coronavírus, esse todo impacto na demanda, ele está fazendo com que a forma do consumidor consumir, né, quando a gente vê aí questão de food service e o varejo, então ele está mudando um pouco o padrão de consumo e a gente vê uma evidência maior com relação a esses produtos aí com uma perecibilidade maior, né, que são os congelados, em comparação com os produtos mais frescos, né? Então, acredito que a grande diferença que está acontecendo hoje no padrão de consumo do consumidor brasileiro.
Pois é, mas será que isso se sustenta durante muito tempo, hein, Wagner? Porque teve gente que até estocou, né, em casa aí, estocou o que pôde, o que coube no freezer, né? Exato, a gente viu essa movimentação nos últimos dias com relação a essa mudança de consumo. É um pico de demanda que, em tese, ele não é real, né? Que ele vai acabar sendo compensado nos próximos dias. E eu acho que a grande preocupação hoje com relação à demanda é com relação às incertezas do curto prazo, né? A gente vê essa preocupação não só por parte da indústria, mas também por parte do consumidor. Isso afeta toda a cadeia como um todo, né? Porque ninguém hoje quer fazer estoque, isso é uma grande preocupação. Então, os pedidos podem ter volumes um pouco menores, a frequência um pouco maior, mas principalmente por conta dessa incerteza, né? Será que vamos ter restrições ainda maiores com relação à locomoção do consumidor ou a ida dele ao supermercado? Será que o canal de delivery vai continuar ou não vai? Então, a gente tem que ficar muito atento. Acho que é um momento bem decisivo com relação aos impactos que as ações do governo estão tomando, que está impactando para o consumidor e também, consequentemente, para a indústria. Então, a gente tem que ficar um pouco atento aí nas próximas semanas, nos próximos dias com relação a isso, porque o cenário hoje, a preocupação maior é com relação a esse curto prazo, né? O que realmente vai acontecer e é o que está mudando toda a estratégia aí da indústria. Uma última pergunta, Wagner. Com isso, né, o produto estando mais no mercado interno, diminuindo a exportação, a gente pode dizer que há um equilíbrio aí nessa distribuição. Não há aí, por acaso, uma valorização maior para a indústria, para o produtor, que ajude naquela questão da ração, né? Porque está muito cara a ração. Para ele está apertado ainda, Exatamente. Então, né? Exato. Para o setor produtivo, já é um ponto que está em alerta aí nos últimos meses. Esse incrementos de preço do milho, ele tem onerado bastante a questão de margens, pensando que custo de desembolso, dependendo do sistema de produção, mas em média 70% do que o produto desembolsa para produzir esse frango, ele vem da alimentação. Então, é um ponto de atenção bastante. Acho que vem, pensando no setor como um todo, esse retorno da China, né, já sinalizando aí que está chegando mais próximo do controle, isso dá um pouco de segurança para o mercado, pensando para a indústria, né, nos próximos meses, porque é o nosso maior comprador, né? Se a gente for analisar o acumulado desse ano com o acumulado do ano passado, aí, fevereiro a fevereiro, a gente tem um aumento aí de quase 65% nos aumentos dos embarques para a China, que hoje é o nosso maior cliente. Então, isso é um ponto positivo, dá um pouco mais de segurança, mas vale lembrar que o nosso mercado doméstico para a carne de aves ele é muito forte, né? É a proteína animal que a gente mais consome, então agora eu acredito que os olhos da indústria estão um pouco mais para o mercado interno aqui, com as expectativas do mercado interno, por conta dessa maior segurança aí de uma demanda retornando mais forte da China nas próximas semanas. Wagner, muito obrigado pelas informações e um bom trabalho aí para você. Muito obrigado, Pablo. É um grande prazer e até a próxima. Até a próxima. Agora tem intervalo comercial e depois tem previsão do tempo e o quadro que te ajuda quando surge uma dúvida aí na granja com os animais, hein? Chama o veterinário aqui com a gente, já já. E agora é hora da gente atualizar como é que está o nosso setor com o José Antônio Ribas, que é diretor de excelência agropecuária na Seara, mas também já foi promovido aqui por nós mesmos como comentarista do Ligados Integrados. Bom dia, Ribas. Bom dia, Pablo, e bom dia a todos que nos assistem. Como é que está aí o nosso setor, hein? Com esse enfrentamento todo da crise, tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Graças a Deus, tudo tranquilo, a gente continua operando. Acho que o momento ainda remete a muitos cuidados. A gente vai reforçar aqui a importância de cada um cuidar de si, de cuidar do próximo, mas o setor vem trabalhando de uma maneira normal e vamos enfrentar mais uma semana, né, Pablo? Mas, como a gente tem dito, mais uma vez, vamos vencendo um dia após o outro. Pois é, são só dribles, né, Ribas, porque é uma situação realmente nova para o mundo inteiro, né? Mas se a gente manter aí a cabeça no lugar, firmes, né, trabalhando, é o que mais importa. Concordo plenamente contigo, eu acho que esse é o nosso papel como liderança, o papel de vocês como jornalista, a gente manter a seriedade e a serenidade neste momento tão difícil, com tanta informação,
com tanta politização dessa discussão, infelizmente, né? Mas nós do setor agro estamos cientes do nosso papel, nosso produtor acolheu esse chamamento de continuar produzindo, nossos colaboradores, estamos fortemente andando nessa direção. Esperamos que a gente consiga ter mais uma semana de administração boa, de administração consistente de todo o trabalho de produção do setor de alimentos aqui no Brasil. O Agro Não Para, Ribas. Até a próxima. Eu agradeço aí mais uma vez a oportunidade, com certeza não paramos. Até mais, então. E agora tem a previsão do tempo aqui no Ligados e Integrados. Quem participa com a gente hoje é a Priscila Paiva. Bom dia, Priscila. Olá, Pablo. Muito bom dia. Estamos aqui com a nossa atualização do que vai acontecer nessa semana em grande parte do país em relação à quantidade de chuva, também a temperatura, afinal de contas já estamos no outono e já dá para sentir na pele essa oscilação, a amplitude térmica, ou seja, manhãs mais frias e tardes de calor. Em relação à quantidade de chuva, o grande destaque dessa semana, ainda bem, é o retorno das instabilidades, algo que já aconteceu entre o sábado e o domingo no sul do país. A gente vai ter 15 milímetros previstos nos próximos dias, claro que ainda é um volume baixo, perto do que os produtores gostariam, mas de qualquer maneira já representa um alívio para os produtores do sul do país. No sudeste do Brasil com poucas chuvas, no centro-oeste a quantidade de chuva diminui também, o mesmo acontece em boa parte do Mato Piba. Só para a gente ver aqui num geral no Brasil, olha só como de 2 a 6 de abril as madrugadas estão bem mais frias no sul do país, então tem que ter atenção a isso. 9 graus entre o sul do Paraná, Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, 12 graus no oeste do Rio Grande do Sul e aqui em São Paulo de 15 a 18 graus de mínima. Mas claro que em algumas cidades pode ser até um pouquinho abaixo disso. Mas durante a tarde faz calor, como eu disse, com máximas que variam dos 27 aos 30 graus no centro-sul, chegando até aí a 37 graus no oeste de Mato Grosso do Sul. E hoje eu separei uma cidade aqui importante, Amparo, no interior de São Paulo, para a gente ver a quantidade de chuva. O outono é seco em São Paulo, mas a gente olha aqui por esse gráfico que vamos ter pelo menos 18 dias com pancadas. Não vai ser um abril completamente seco, mas reparem que o volume diário de chuva ele é bem baixo, não chega nem a 10 milímetros em diversas ocasiões, ou seja, vai chover, mas são pancadas muito isoladas e fracas. E a temperatura, quando será que vem a primeira grande onda de frio? A previsão indica que a menor temperatura dos próximos 30 dias deve acontecer no dia 5 de abril, com mínima em torno de 13 graus em Amparo. A gente vê aqui essa queda brusca da temperatura, mas depois logo ela vai subir. Agora, frio intenso mesmo, só a partir de maio. Até mais, Pablo. Obrigado, Pri. E agora chegou a participação do produtor rural, direto de Brasília. Olá pessoal do Ligados Integrados, me chamo Eduardo Possebon, falo da unidade Brasília Distrito Federal. Criamos aqui frango sistema de integração há 12 anos e fazemos isso com muita dedicação e excelência. Ao longo desses anos passamos por vários desafios. O Covid-19 não será o primeiro e possivelmente não será o último, mas juntos venceremos mais essa batalha. Temos adotado as medidas de segurança que a OMS nos pede, as medidas de segurança padrão da nossa empresa. Essa é a hora do isolamento social, essa é a hora de fazer a diferença na nossa produção de frangos. O agro não para, o agro nunca pode parar. De repente surgiu um problema aí na sua criação? Olha, não perca tempo, hein? Chama o veterinário. Eu já chamei para você aqui no Ligados e Integrados e quem está aqui comigo, Dalvan Veit, um especialista no assunto. Dalvan, vamos falar hoje sobre as matrizes, né? Toda fase de vida de um suíno é importante, também tanto no macho quanto na fêmea. Mas as matrizes são responsáveis por pelo menos o quê? De 30 até 35, já vi, leitões por ano, né? Exato. Então, a importância delas, a gente não precisa nem discutir, né? E aí,
as prevenções com elas são importantes? Importantíssimas, né, Pablo? Eu gosto de fazer um paralelo em relação, por exemplo, a um produtor de soja, né? O produtor de soja, ele gosta de ter, ao invés de ter 40 sacas por hectare, ele gosta de colher 60, 70 sacas por hectare. E com a matriz suína, é basicamente o mesmo processo. A matriz é ela que determina todo o potencial de produção que nós teremos, a granja terá para frente. É ela que começa toda a produtividade. Então, a diferença entre nós termos 24 ou termos 30 leitões desmamados por ano faz total diferença na produção. Do que a gente está falando mais aí? São as vacinas? Exato, Pablo, exato. É fundamental a gente manter uma excelente saúde dessa matriz. É ela a nossa máquina produtiva que vai impulsionar a produção da granja. E, sem dúvida, as vacinas têm um papel fundamental em nós preservarmos a saúde da matriz e também para que nós tenhamos uma boa saúde nos seus leitões, na sua prole, né? Eu estava estudando, me corrija se eu estiver errado, né? Porque, às vezes, o produtor pode pensar, inclusive, uma coisa. A matriz, geralmente, ela é um animal muito forte, né? E por isso ela pode ser assintomática com muitas doenças, né? Ou pelo menos no início das doenças, ser assintomática. Isso significa o quê? Não demonstra que está mal. E aí, quando você vê, pode acontecer isso daqui, ó. Ela vai parir e aí os leitões é que vão vir com problemas. É isso, doutor? Essa imagem aqui, Pablo, essa aqui eu diria que é uma imagem muito boa, muito bacana, né? Tá bem ainda, né? A imagem que a gente trouxe aqui para os nossos telespectadores... Agora, olha essa daqui. Aquela até era comum. Os leitões vêm ou mal ou já vêm mumificados, que a gente fala, né? Exatamente. Esse aqui é um quadro onde a gente está vendo uma catástrofe aqui no parto de uma matriz, né? Onde a gente pode ver que tem uma leitegada praticamente 100% morta aqui, nasceu morta. Ou seja, é um ciclo inteiro dessa matriz que foi perdido, né? E isso muitas vezes se dá em função de algumas doenças, algumas causas infecto-contagiosas. Mas eu realmente, desculpa até interromper, eu não percebo isso enquanto ela está prenhe. Exato, exato. Enquanto ela está cursando com a gestação dela, nós não temos como saber se isso poderá ocorrer lá no final. Realmente é a surpresa. Ela pariu e eles vêm assim. Exato, exato. E essa, por mais que é uma situação, digamos assim, crítica, não é tão comum, mas em outras situações a gente pode ter, ao invés de uma matriz parir 15 leitões nascidos vivos, ela pare apenas 12. Nós já temos um prejuízo grande aqui, né? Ou mesmo ela pare apenas alguns leitões mortos ou alguns leitões mumificados. Nós também já temos uma perda muito consistente aí nesse parto dessa matriz. Quais doenças são essas muito comuns que a gente nem percebe que elas podem ter? Cabe ressaltar, Pablo, que para essa parte reprodutiva, nós temos basicamente, são 3 agentes que afetam a matriz e ela deve ser vacinada e preservada frente a esses agentes. O parvovírus suíno, a leptospira e também a erisipela. Essas doenças, esses agentes, elas afetam o trato reprodutivo da matriz e se impactam diretamente na capacidade produtiva dela. Esse parvovírus é um tipo de vírus respiratório, não? Não, ele não é respiratório. O que ele faz na matriz? Quando a matriz tem contato com o parvovírus, e cabe ressaltar, ele é um vírus muito comum na sinocultura, muito comum. É um dos vírus mais resistentes que existe, mas a matriz estando imunizada, ela vai estar protegida. Certo. Quando a matriz entra em contato com esse vírus, ele afeta a gestação dessa matriz. E ele vai afetando feto após feto. E ele pode acabar matando toda uma leitegada ou apenas uma parte da leitegada durante a gestação. A leptospiras é aquele que a gente já imagina, né? Que pode vir por um vetor, né? Animais de fora, né? Isso pode até ser mais difícil por conta do cuidado que a gente tem na granja. E o outro que você citou? Erisipela. O que é esse? A erisipela, ela é uma doença que ela é causada por uma bactéria. Ela pode causar diversos sintomas na fêmea, pode desde uma infecção que, como você citou, não vai ser visível durante a gestação, mas sim pode ocasionar a morte embrionária, morte de alguns fetos, né? E além disso, esse vírus ele pode ser transmitido para a prole depois, onde aí sim, em suínos de crescimento e terminação, aí pode causar problemas mais sérios, inclusive levando à morte também. Então confia no seu veterinário, no seu extensionista e, Dalvan, vacine.
Com certeza. Proteja a matriz, que é o sucesso da nossa produção. Obrigado por ter vindo. Até a próxima. Obrigado, Pablo. E o Ligados e Integrados de hoje fica por aqui. A gente se vê, hein? Sempre às 11h30 da manhã aqui no Canal Rural. Não perde. Até! Seguindo todas as regras e recomendações, reforçamos os procedimentos de biossegurança para cada vez mais produzir alimentos de qualidade. Principalmente um alimento saudável, né? Então a gente sempre procura lavar muito bem nossas mãos. A gente evita ir em mercados, ir em lugar que esteja aglomerações, né? Usando álcool gel, fazendo todas as precauções. Redobramos o cuidado, pois sabemos que é um alimento. Que a sanidade esteja sendo cumprida pelo produtor, justamente para levar um produto de qualidade para as nossas famílias. Pessoal, se cuidem lá para não pegar o vírus, que nós cuidamos da comida de vocês.